Nós tínhamos parado no exercício, bem no finalzinho do exercício 16, 26. Foi isso mesmo, né, gente? Só recordando aí. Isso. Tinha lá, né, uma empresa. A gente terminou o anterior, sim, né? Sim, sim. Esse aqui do Acho que sim. o exercício 25, R$ Sim, sim, 1.325 sim. de lucro. Sim. Aí esse aqui, né? A gente chegou até começou a fazer alguma coisa, mas a gente não deu tempo de terminar. Então, uma pequena empresa fabrica camisas de um único modelo e as vende por R$ 80 a unidade. Então, ela vende por 80, ela tem um custo fixo de 96 mil e vende por 40, né? Ó, desculpa, custo variável, que é o custo por camiseta, 40. Se ela gasta 40 e vende por 80, significa que ela tem um lucro de R$ 40 em cada camisa que ela vende. Em 2009, a empresa lucrou 60 mil. Ou seja, ela vendeu camisas que deu para pagar os 96 mil do custo e 60 mil. Para dobrar o lucro em 2010, em relação ao lucro de 2009, a quantidade vendida em 2010 terá de ser tantos por cento maior que em 2009. Então, aqui, o que a gente tem que fazer? Ó? Qual foi, quanto ela vendeu, né? Porque aqui a pergunta é quanto vai ser vendida, quanto que ela vendeu em 2009? Se ela ganhou, se ela lucrou 60 mil e conseguiu ainda pagar o custo fixo de 96 mil. Né? Ela vendeu 96 mil mais 60 mil. Ela ganhou, né? Ela vendeu 150 mil em dinheiro, tá? Dividido por R$ 40, que é o lucro de cada camisa, significa que ela vendeu 3.900 camisas, tá? Se eu fizer 3.900 vezes R$ 40 de lucro, ela vai pagar os 96 mil e ainda vai sobrar 60 mil, ok? Essa é a linha de raciocínio aqui que a gente tem que seguir. Ó. Eu lucrei 60 mil, só que eu gastei e paguei 96 mil, então na realidade eu vendi 156 mil reais. Né? Foi o quanto eu vendi. Como é R$ 40 o lucro, vendeu 3.900 camisetas. Ok, gente? Sim. Ok. 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 Faz sentido? Sim. Ela quer dobrar o lucro. Se ela quer dobrar o lucro em 2010 tem que ser 120 mil. Ela vai continuar gastando os 96 mil. Então você tem que fazer 120 mil mais 96 mil, porque ela quer dobrar o lucro. Então, fazendo lá. Então, Zé, eu Oi. fiz os 156 mil, aí eu fiz. Ah, tá. Você fez a mesma coisa. Eu fiz 96 mil mais E aí, 120 professor? mil. Beleza, Gabriel? Foi mal Certo? pelo atraso. Aí o que acontece? Ó? Ela tem que vender 216 mil reais. Dividido por R$ 40 de lucro, vai dar 5.400. Sim. Ok? Ok. Então ela tem que fazer o quê? A pergunta é, né? Ó, quanto que ela tem que vender a mais? Né? A pergunta é essa. Ó, para lucrar o dobro em relação à quantidade vendida em 2010, terá que ser quantos por cento maior que 2009? Então, ele quer saber de quantidade. Eu pego a quantidade que ela vendeu, né? 5.400, ela tem que passar a vender, menos 3.900. Ela tem que vender 1.500 a mais. Ela tem que vender 1.500 a mais em relação a 3.900 que ela vendia. Ela tem que ter esse aumento, um aumento de 0,3846, aproximadamente 40%. Então, aqui, ó, como ele quer saber
né? A pergunta é, quanto que ela tem que vender a mais? Ela tem que vender 40% a mais. A quantidade que ela tem que vender a mais é fácil calcular. É só pegar o quanto ela tem que vender em 2010 menos o quanto ela vendeu em 2009. Eu descubro que ela tem que vender 1.500 a mais. Mas como é porcentagem, eu tenho que fazer a parte sobre o todo. 1.500, que é o quanto ela tem que aumentar, sobre 3.900 que ela vendeu em 2009. A parte sobre o todo deu 0,38, aproximadamente 40%. Resposta E, ok? O valor mais próximo de X é 40%. Ok? Certo. Ok. Oi. Alguma pergunta, gente? Não, Não. Não, né? Não. É que tem muita interpretação de tranquilo. texto aí, né? Mas teria que fazer desse jeito aí, somando, O né? Com 96 que mil. o que confunde mais é o último que você fez ali, o 1.500 sobre 3.900. É É, aquela continha ali que na última você tem um monte de valor, né? Fica meio confuso. então, porque daí ela quer saber o quê, ó? Para dobrar o lucro em relação à quantidade vendida em 2010, terá que ser tantos por cento maior. Então, aí eu tenho que ver, fazer o quê, ó? Eu tenho que saber a quantidade que ela tem que vender a mais é 1.500. Ela tem que vender 1.500 a mais do que ela vendeu em 2009. Então, eu tenho que fazer 1.500, que é o que ela tem que vender a mais, sobre o que ela vendeu em 2009. Né? Para mim saber quanto que ela tem que vender a mais em 2010. Ok? Essa é a ideia aí do exercício 26. Eu acho que é o último que tem de aumentos e descontos. Os próximos exercícios já vai para a matéria de juro, né? De juros simples, que é a primeira parte que a gente viu. Vocês assistiram os vídeos de juros simples? Sim. Eu Sim. já postei o de juro Sim. composto também, mas a gente terminou não corrigindo os exercícios de juros simples, tá? Então, ó, o juros simples é uma coisa que não acontece muito no mercado financeiro. Geralmente, o mercado financeiro opera com juro composto, né? O mercado financeiro é banco, lojas, né? Se for lá fazer a prestação na Casas Bahia, vai ser juro composto. Não tem esse negócio de juros simples, não, no mercado financeiro, tá? Mas juro simples é um juro familiar, entre amigos. Apesar que amigo de verdade nem cobra juros, né? Na verdade, nem cobra o que emprestou. Mas, se ele cobrar, Ah, cobre é. juros simples. Amigo de verdade também precisa da grana. Mas ele não vai cobrar. Você vai pagar ele quando você puder. Não é O verdade? mesmo Aí é, valor. tá, O é, aí mesmo sim. valor. Ele não vai chegar a ficar cobrando, né? Só se estiver precisando muito. Bem, então, ó, no caso do juros simples, a fórmula é essa: juros é igual ao capital, que é o quanto você investe ou o quanto você pega emprestado. O I é a taxa, né, de juros, que é de interest, tá? Ou o índice, né, que foi aplicado aí, que é a porcentagem vezes o tempo. Tem que tomar cuidado o quê? Que esse índice tem que estar sempre na forma de número decimal, né? 20%, 0,20. 5%, 0,05. Tá? Tem que estar sempre na forma decimal na hora de jogar na fórmula. E para calcular o montante no juro simples, você tem que primeiro calcular os juros, depois vai fazer o capital mais os juros. Não dá para fazer direto. Então, em duas etapas, quando ele pediu o montante. Aí tinha alguns exemplos e depois tinha os exercícios. Vamos ver como que fica o exercício aqui, né? Qual é o juro simples que um capital de 7.000 rende quando aplicado durante 4 meses a uma taxa de 2,5% ao mês? Então, a meses e ao mês. Então, tá tranquilo. Vai ficar montante, aliás, os juros, né? Juros é igual a 7.000 vezes 0,025 vezes 4. Faz direto, né?
Por que vai fazer direto? Porque juros é igual Então, Zé, ao... mas neste caso aí, dá 4 meses de 2,5, não é? É, Se você fizer 2,5 vezes 4, vai dar 10. 10 de 7,5 é 700. Tipo, você soma a porcentagem, neste isso. caso. Que daí, ó, na fórmula, você coloca assim, né? Os juros é igual 7.000 vezes 0,025 vezes 4. Certo? Sim. Ah, não precisa colocar 0,25 vezes 0,25 Não, vezes 0,25. não. É juros simples. Juros simples é capital vezes a taxa vezes o tempo. Você está fazendo juro composto aí. Mas esse exercício Ah, é de tá. juros simples. Você vai Ah, fazer tá. 0,25, 0,25, 0,25 elevado ao quadrado, elevado à quarta, quando for juro composto, que daí é o juro que acumula, né? Entendi, Zé. Tá? Que no juro composto, sim, que você faz, né? Ó, 0,2, 1,02, aí sim, e é 1, Entendi. né? No caso do juro composto, Cafundi. tá bom? Mas daí você já tem outra formulinha. No juro simples, não precisa fazer assim, você pode jogar direto na fórmula 7.000 vezes, a ordem não importa, tá? 7.000 vezes 4 vezes 0,025. Aqui, 7.000 vezes 12 vezes 0,03. Ao ano, um ano tem 12 meses, tá? Então, cuidado só com a unidade de medida, tá? Então, na A, ia ficar assim, ok? Uhum. Ok. Certinho. Na B, depois eu calculo, tá? B vai ficar juros igual 7.000 vezes a taxa de 3%, 0,03, vezes um ano, 12 meses. E na C, juros é igual 7.000, que é o mesmo capital, vezes, agora aqui que eu vou voltar lá que eu não lembro qual que é o tempo, durante 3 meses, 90 dias, a taxa de 0,15% ao dia. Então é mais fácil transformar 3 meses em 90 dias, tá bom? Então vai ficar vezes 90. E agora essa taxa de 0,15 vai ficar 0,00. 0,0015. Tem que fazer essa jogadinha aí de andar com a casa, com a vírgula, 2 casas para a esquerda para transformar em decimal. Aqui vai dar 700, né? Vamos ver aí, só para confirmar, vou pegar a calculadora. 7.000 vezes 0,025 vezes 4. 7.000. Ok? A outra, 7.000 vezes 0,03, que é 3% em decimal, vezes 12 meses, que é um ano que está lá. 2.520. Tudo bem? E a última, 7.000 vezes 90 dias, a uma taxa de 0,15, que vai dar 0,0015 em decimal. R$ 945. Ok, gente? Então, Ok. os exercícios de juros simples é bem tranquilo mesmo. Só cuidado com a unidade de medida aí. Exercício 28. Estou só conferindo. Ó, 700, 2.520, 945. 28. Calcule o capital que deve ser empregar a taxa de 6% ao mês a juros simples para obter 6.000 de juros em 4 meses. Olha a diferença. Agora ele quer saber o capital. Na hora de jogar na fórmula, o 28, né? O exercício 28, na hora de você jogar na fórmula,
Não vai mudar a fórmula. Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Tá? Esse vezes aqui não dá mais para usar. Tem que ser o pontinho aqui, senão é muita letra. Ok? Só que agora ele falou que os juros foi de quanto? 6 mil? Né, ó. Obter 6 mil de juros. Então, ele falou qual era o juro, 6 mil. Ele falou a taxa, falou o tempo e quer saber qual é o capital. Então, agora, na hora de montar a fórmula, a incógnita é a letra C. Vai ficar 6 mil é igual ao capital vezes 0, quantos por cento? Desculpa. 6. 6? 6. 0,06 por um período de 4 meses. O que muda aqui é que o incógnita é o capital. Eu vou ter que fazer 0,06 vezes 4, que vai dar 0,24, e passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 6 mil dividido por 0,24 é igual o capital que tem que ser investido. Capital é igual a 6 mil dividido por 0,24. Então, agora mudou de lugar a incógnita, né? Dividido por 0,24. 100 mil? 25 mil. Isso aí. Então, tem que ser investido 25 mil reais a juros simples para você ter um juros, né? Um lucro aí de 6 mil reais. Tudo bem? Sim. 5 mil. Sim. Olha o que ele quer agora. Determine um montante obtido na aplicação de um capital de 12 mil, a taxa de 1,5 durante 9 meses. Você vai calcular os juros e depois somar com os 12 mil. Porque o montante é o capital mais os juros. Então, você vai primeiro calcular os juros e depois fazer a soma. Deixa eu colocar uma janela do lado da outra, eu acho que vai ficar mais fácil para a gente poder visualizar aí. Ok, gente? Então, ó. Professor, Oi. você pode falar de novo, porque travou aqui, eu não consegui escutar. Qual? O exercício 29? Ó, ele É. quer saber qual é o montante. Mas não tem uma fórmula do montante. Eu tenho que calcular os juros, né? Então, eu vou calcular juros. 12 mil vezes 0,015, que é a taxa, 1,5%, vezes 9 meses. Tá? Vou fazer essa conta para calcular os juros. Juros é igual... Primeiro calculo os juros, depois soma para saber o montante. Eu vou ter que fazer o capital que ele aplicou de 12 mil, mais o que der de juros. Tá? Então, primeiro calculo os juros. 12 mil multiplicado por 0,015, que representa 1,5%, multiplicado por 9 meses, que é o tempo. 1.620 de juros. Aí já dá para fazer de cabeça, né? Bem, qual vai ser o montante? Se ele aplica 12 mil e ganha 1.620 de juros, vai ser 13.620. O montante é o capital de 12 mil mais os juros de 1.620, o que dá um total de 13.620 aqui. Tranquilo, gente? Tranquilo. Sim. Olha na 30. Qual é a incógnita na 30? A taxa, né? Ó. Um capital de 8 mil, aplicado durante 6 meses, resultou num montante de 9.200. Determine a taxa mensal. Olha que doido. Ó. Primeiro, a fórmula é a mesma. Juro é igual capital
vezes a taxa, vezes o tempo. Ah, mas ele me deu o capital e o montante. Como que eu faço para saber os juros? Se eu coloco um capital de 8.000 e depois de 6 meses eu tiro 9.200, de quanto foi os juros? 1.200. 1.200. É a diferença entre o quanto eu pus e o quanto eu retirei. Então, no lugar dos juros, 1.200. Esses 1.200 foi gerado por um capital de 8.000 a uma taxa que eu não sei, que eu vou descobrir, durante o tempo de 6 meses. Ok? A incógnita agora é o índice, é a taxa, a letra I. Continuando. 1.200 dividido 8 vezes 6, 48. Abaixa 3 zeros, 48.000. É igual a taxa. A taxa vai ser 1.200 dividido por 48.000. Olha como é que vai ficar. I é igual. Não, peraí que eu tenho que pular de linha. I é igual. 1.200 dividido por 48.000. Quanto deu? 0,025. Dividido por 48.000. É o Vini que está falando? Isso. É, eu multipliquei, ó. Só apertei o sinal errado. Dividido por 48.000. Obrigado. 0,025. Ah, mas o índice, geralmente a gente escreve na forma decimal? Não, né? Índice é igual a 2,5%. 0,025 é a mesma coisa que 2,5. Então, nesse aqui, a 30, né? 2,5% ao mês. Então, a fórmula é usada e cada hora ele pede uma incógnita. Às vezes os juros, às vezes o capital, às vezes o montante, às vezes o tempo, a taxa. Ele pode pedir qualquer coisa aí, mas ele tem que passar 3 informações para que você calcule a quarta. Sempre 3, ó. 1, 2, 3. Aí você calcula a quarta. Aqui no 29, ó, passou 12.000, 9 meses, 1,5. Aí eu calculo a quarta informação, né? Mais ou menos como regra de 3. Por isso chama regra de 3. Ele passa 3 informações para mim descobrir qual é a quarta informação. 31. Alguma dúvida até aí, gente? Pode Não. continuar? Não, Pode? Não, tá tudo Beleza, certinho. continuemos. Exercício 31. A que taxa mensal deve ser aplicada um capital de 48.000 durante 3 meses e 20 dias para produzir R$ 440 de juros simples? Esse aqui, ele bagunçou com o negócio, né? Porque entrou 3 meses e 20 dias. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar esses 20 dias em meses. Sabe como que faz isso? Não. Não. Essa eu buguei. 20 sobre 30. A parte sobre o todo, né? Quanto 20 dias representa em 30 dias? Dá 0,66666. Não é verdade? Aproximadamente 3,7. Tudo bem, gente? Sim. Tá? Quando você quer saber quanto que uma parte representa na outra, é só fazer 20 dias para 30 dias. 20 sobre 30 é 2/3. Então, aqui o tempo vai ficar 3,6666. Vamos colocar na fórmula? Vai ficar, ó, juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. Eu sei o valor de juros? Está lá, R$ 440. O capital investido, 48.000. A taxa, não sei, quero descobrir. E o tempo? O tempo eu vou colocar
3,7. O quanto der aí, ó, para colocar na calculadora, né? O ideal é fazer isso, porque aí você calcula de uma maneira mais correta. Vocês vão ver na calculadora como é que eu vou fazer, para vocês terem uma ideia aí como que vai ficar. Então vai ficar 440 dividido pelo retorno da memória aqui da calculadora. Vou colocar aqui, ó, retorno, porque eu não vou fazer essa conta na mão, eu vou fazer só na calculadora. Então você pega lá na calculadora, né? Faz 48 mil, não, no caso, 48 mil vezes 20 dividido por 30. Ah, não, peraí. Não dá certo assim, não. Tem que fazer assim, ó. 20 dividido por 30. Na calculadora científica dá para escrever direto, nessa não. Então, primeira conta, 20 dividido por 30. Dá isso aqui. Soma isso com 3. Afinal de contas, são 3 meses e 20 dias. Vai dar isso aqui. Multiplica por 48 mil. Vai dar 176. Ok? Então, o retorno da memória aqui, ó, deu 176 mil. Se eu tivesse feito vezes 3,7, não ia dar. Ó. Se eu pegar 48 mil vezes 3,7, dá 177.600, porque o arredondamento que eu fiz para cima distorceu o valor correto. Então, retomando com vocês, ó, toda vez que for cálculo de dízima periódica ou número muito grande em porcentagem, faz parte a parte. Ó, pega 20, divide por 30, para saber quanto que 20 dias representa no mês. Soma com os 3 meses inteiros. Multiplica pelos 48 mil de capital. Aí você vai chegar num número redondo, ó, 176 mil. Aí você faz 440 dividido por 176 mil para descobrir a porcentagem. 0, então I é igual a 0,0025. Para transformar em porcentagem, vai andar 2 casas com a vírgula para frente. 0,25%. A taxa tem que ser de 0,25% ao mês. Ok? Sim. É isso aí. Tranquilo. Ok. Acho que dá para fazer o 32 também, tá? E o resto depois a gente vai corrigindo aí nas outras aulas. 32. Calcule o juros simples que um capital de 1.800 rendeu a taxa de 2,7 ao mês, quando aplicado de 1º de março a 14 de abril de um mesmo ano. Então, de 1º de março a 1º de abril, 30 dias, um mês. De 1º de abril a 14 de abril, 15 dias, tá? Porque você conta o primeiro dia e o último. Então, dá 15 dias. Ou seja, um mês e meio. Tudo bem? Sim. Como taxa está ao mês, é só fazer lá, né? Ele quer saber o quê? Os juros, né? Juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. Então, juros vai ser igual a um capital de 1.800 aplicado a uma taxa de 0,027, que é 2,7%, vezes um mês e meio. Juros é igual. Mesmo que não for um mês e meio, está muito perto aí de um mês e meio aqui, né? Se não for, é 14 sobre 30. Tá? 14 30 avos.
Aí depois, se não chegar nesse valor, aí eu faço por 14,30 avos aqui para ver se chega, tá? 1.800 multiplicado por 0,027 multiplicado por 1,5. R$ 72,90, tá? R$ 72,90. Tem que tomar cuidado nessa distância de tempo, porque geralmente a gente pensaria que daria 1 mês e 14 dias, né? Mas quando é tempo, a gente conta o primeiro dia e conta o último, né? Então, eu não faço 14 menos 1 aí para dar os 14, né? Eu conto o dia 1 e conto o dia 14. Com isso dá 14 dias. Ok? R$ 72,90. Por hoje vai ser isso aí, tá, gente? Não vou fazer o próximo. Não vai acontecer o quê? Vai parar no meio, né? Toda a nossa aula agora termina assim. Termina num... A gente continua, acaba do nada e a gente não consegue nem se despedir. A gente não tem aula amanhã, né? A gente só vai ter uma aula agora na sexta-feira. Já marquei como aula online aqui na sexta-feira para a gente terminar a correção. Como tem exercício de juro simples, exercício de juro composto para fazer, façam, a gente corrige e aí a gente encerra essa matéria, começa o próximo livro, tá ok? Ok. Tenta fazer aí para a gente corrigir. Às vezes eu não estou pedindo para vocês me entregarem a lição, mas eu estou crendo que vocês estão fazendo, porque a gente vai sentir a facilidade ou a dificuldade na hora que for fazendo os exercícios. Essa semana eu vou mandar uma lista, né? Ou essa ou a próxima, eu vou mandar uma lista já referente às notas bimestrais aí do segundo bimestre, que é o trabalho do segundo bimestre. Então, vão treinando aí para depois fazer a lista bem tranquilo. Ok? Ok. Até Ok, sexta. Zé. Bom descanso, bons estudos, né? Falou, professor. Valeu. A gente estuda. Você também. Um abraço. Fica com Deus. Tchau. Zé, tamo junto. Tchau. Ah.